Todos vocês, olá vocês que estão no online, todo mundo aqui. Nós estamos iniciando uma série nova aqui. Um privilégio estar aqui. Normalmente eu não estou aqui no Midweek, não estou aqui na série, mas o Midweek eu quis estar aqui porque essa série me interessa muito. As epístolas de João. Normalmente o Midweek nós estamos pregando junto com a leitura diária, mas a leitura diária nesse mês nós estamos indo para o livro de Marcos. Mês passado nós estávamos lendo o livro de Mateus. Livro de Marcos, livro de Mateus, livro de Lucas são muito similares, né? Então são os evangelhos sinópticos, que significam que são os evangelhos de uma similar ótica. Então, são muito similares, muitas das histórias são similares. Então, nós queríamos ter variedade na pregação. Então, por isso, escolhemos, durante esses momentos, pegar alguns dos livros que são menores e alguns dos livros que nós não íamos ter tempo para ministrar durante o ano, e encaixar eles nesses meses que são durante esses meses onde nós vamos estar lendo os evangelhos sinópticos. Então essas epístolas de João são uma oportunidade fantástica. Eu quis ministrar essa abertura dessa série. Não sei quantos outros eu vou estar ministrando em João, mas essa primeira eu queria ministrar a vocês. E eu acho, e o título da mensagem de hoje é um título assim, bem diferente. Nunca preguei nenhuma mensagem com esse título, mas o título da mensagem de hoje é Identificando o Anticristo. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: ai. Identificando o Anticristo. É uma mensagem assim, você nunca ouviu dentro da ILAM, tá bom? Eu te garanto, é uma mensagem dessas, você nunca ouviu dentro da ILAM. Identificando o Anticristo. Eu quero que você imagine essa mensagem, esses livros, são 3 livros pequenos. 1 João, 2 João, 3 João. Quero que você, deixa eu só dar um pouquinho de histórico. O João que escreveu esse livro é o mesmo João, que é o apóstolo João. Ele escreveu alguns livros na Bíblia. Ele escreveu o livro de João, que é um outro livro. Ele é o Evangelho de João, que não é um dos evangelhos sinópticos. É o único evangelho que é escrito de uma ótica diferente, é bem diferente dos outros evangelhos. E nós vamos estar lendo esse na nossa leitura diária daqui a um mês e meio, mais ou menos. E ele escreveu esse livro. Depois ele escreveu 1 João, que é diferente do Evangelho de João, que nós vamos estar falando sobre esse livro hoje. Depois ele escreveu uma outra carta chamada 2 João. E depois, você pode imaginar, ele escreveu uma outra carta chamada 3 João. E depois ele escreveu Apocalipse, né? Então ele escreveu todas essas que estão na Bíblia. Nós vamos estar lendo nesse ano juntos. Esse é o mesmo João que era chamado pelos outros apóstolos de o amado. Ele era mais ou menos tipo o melhor amigo de Jesus. Ele era assim a pessoa que era o mais achegado dos discípulos. Jesus tinha 12 discípulos e dos 12 ele tinha 3 mais achegados, e dos 3, João, esse autor desse livro, era o mais achegado. Era esse que na última ceia, quando Jesus ceiou, era esse que estava do lado de Jesus, que ficou achegado, ficou pertinho de Jesus. Era esse que era mais achegado. Quando Jesus fazia alguma coisa de especial, era esse que sempre estava do lado de Jesus. Era o amado de Jesus. Era esse que chegou ali
no túmulo de Jesus, junto com Pedro, que chegou correndo ali procurando Jesus. Esse é o João que era o amado, e gerava um pouquinho de ciúmes nos outros discípulos, especialmente Pedro, né, que era um pouco emotivo, né, gerava um pouquinho de ciúmes. Agora quando ele escreve essa carta, essas 3 cartas, mas essa especialmente, ele está no final da vida dele. Ele escreve essa carta mais ou menos 93, 97 anos após Cristo, né? Então ele está no final da vida dele. Talvez ele tenha 75, 80 anos de idade. Então pense que imagina você se colocar na vida dele. Ele está no finalzinho da vida dele e ele está relembrando tudo que ele passou. Agora pense comigo, ele está relembrando na adolescência dele, quando ele conheceu Jesus, quando Jesus chamou ele, né? Jesus chamou ele, siga-me, eu te farei pescadores de homens. Jesus chamou ele, quando ele viu os incríveis milagres, quando ele viu a pesca milagrosa, quando ele viu a multiplicação dos pães e os peixes, quando ele viu o maluco Pedro andar em cima da água, quando ele viu pessoas serem curadas, ele estava do lado, ele viu pessoalmente, quando ele viu Jesus ser crucificado, ele viu isso, ele era a pessoa, quando ele viu incríveis coisas acontecerem, quando ele viu Jesus ser ressurreto, ele viu Jesus na cruz, ele viu Jesus morrer, ele viu Jesus no túmulo, quando ele viu o túmulo vazio, e depois quando ele viu a transfiguração, ele estava lá, ele era um dos 3 que viu a transfiguração, ele era o privilegiado, acima até dos outros 12, de ter visto tudo, ele viu tudo, e ele está lá imaginando tudo, mas não só isso, ele viu, depois da ressurreição de Jesus, ele viu o livro de Atos, ele viu a vinda do Espírito Santo, ele viu Pentecostes, ele viu o fogo na cabeça das pessoas, ele viu línguas de fogo, ele viu todo mundo falar em línguas, ele viu as línguas que eram na realidade línguas de gente. Ele viu isso acontecer, ele viu 3.000 pessoas acrescentadas à igreja em um dia, pessoas sendo batizadas. Ele viu essas coisas, ele pessoalmente viu. Ele viu a igreja sendo expandida, ele viu a perseguição, e depois ele viu a explosão da igreja, passar por tudo quanto é lugar. Ele viu a igreja explodindo. Aí ele viu o maluco do Paulo, fazendo tudo diferente, e aí começando a pregar aos gregos, aos gentios, e não, mas como é que isso pode isso? E aí ele viu os concílios conversarem e ver que realmente podia, ele viu as mudanças, e ele começou a ver a alegria que era a próxima geração da igreja vir, e os próximos pregadores virem, e agora ele está no final da vida dele, e ele está olhando e falando assim, puxa, que maravilha, ele está vendo a igreja correr sozinha, ele está vendo coisas incríveis, e ele provavelmente é a única pessoa viva ainda no mundo, e tem assim milhares e milhares de cristãos, e tem muitas e muitas igrejas, ele provavelmente nem sabe quantas igrejas tem, e milhares e dezenas de milhares de crentes por toda parte. Ele já está um homem idoso, e ele está vendo que coisa incrível, e ele provavelmente é o único ser humano vivo que fisicamente conheceu Jesus. Ele provavelmente é o único que fisicamente conheceu Jesus. E ele está relembrando o privilégio que era. Mas ele também está assustado. Porque ele está vendo alguns problemas. Porque ele também está vendo alguns ensinamentos que não estão certos. E ele está desesperado.
porque ele está tentando corrigir alguns problemas que ele sabe que estão errados e pessoas não estão escutando ele, e pessoas não estão respeitando ele, e pessoas estão entendendo e pregando e falando sobre Jesus de um jeito que não é a maneira que ele estabeleceu a igreja. E ele sabe que se existe um conceito de pai espiritual, ele com certeza é esse pai espiritual, né? Se existe um conceito de pai espiritual da igreja, não tem ninguém mais pai espiritual do que ele. Então ele vê coisas maravilhosas, mas ele fala assim: puxa, tem algumas coisas colocando tudo isso em risco. Tem alguns ensinamentos, tem algumas filosofias que são tão corrosivas, que precisam ser corrigidas, que ele inventou um nome para classificar elas. Ele inventou o nome de anticristo. O nome anticristo, ele foi o primeiro a falar. Anticristo, ele gerou esse nome. E ele escreveu essas 3 cartas. Primeiro, João, que nós vamos falar hoje, e no próximo midweek, hoje nós vamos estar falando em 1 João, e no próximo midweek em 1 João, e no terceiro midweek nós vamos estar falando sobre a segunda epístola, 2 João, e no último midweek desse mês nós vamos estar falando sobre 3 João. Mas essas 3 cartas ele escreveu principalmente para trazer de volta para os trilhos alguns erros graves, com condição de destrilhar todos os fundamentos estabelecidos por Jesus, depois estabelecidos na igreja originalmente pelos apóstolos e por ele e pelas outras pessoas, mas começaram a entrar através de pessoas que estavam pregando erros, pessoas que estavam trazendo erros. E aqui inicia a nossa palavra aqui. E hoje nós estamos falando sobre os primeiros 3 capítulos desse livro em 1 João. Semana que vem nós vamos estar falando sobre os últimos 4 e 5, os últimos 2 capítulos de 1 João. E aqui o resumo, eu vou começar pelo resumo que ele faz aqui no capítulo 2, depois eu vou te falar como ele identifica, ele faz um teste de como identificar o anticristo. Depois ele faz um teste de como identificar um verdadeiro cristão. Basicamente, essa é a minha pregação de hoje, e esses são os primeiros 3 capítulos. O teste, 2 pontos de como identificar o anticristo e 2 pontos de como identificar um cristão. Mas o resumo todo é esse aqui, em 1 João, capítulo 2, versículo 18 até 26. Vou pular alguns versículos aí para simplificar, mas 1 João, capítulo 2, versículo 18, ele diz assim: filhinhos, olha só, ele está se colocando como um pai. Ele está lembrando a eles, puxa, eu sou velho, mas eu sou, se existe um pai espiritual, sou eu, né? Filhinhos, pelo amor de Deus, filhinhos, esta é a última hora. Assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, olha só. Ele está falando assim, nós temos anticristos e vocês conhecem quem são, porque eles estavam entre nós. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas olha, o fato de terem saído mostram que nenhum deles eram dos nossos.
mas vocês têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Versículo 24. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. O que ele está dizendo? Algumas pessoas estavam entre nós e eles, a mensagem que era desde o princípio mudou, e mudou na cabeça deles, ou mudou, e eles saíram de nós, então eles não eram nossos. Eles mudaram. A mensagem que era a mensagem original mudou. Então, esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escrevo essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. E qual é o engano? De mudar aquilo que vocês ouviram desde o princípio. Hoje é uma mensagem um tiquinho mais profunda. Hoje é uma mensagem um tiquinho mais pesada. Hoje é uma mensagem um tiquinho mais carne. Vocês conseguem ouvir? Vocês conseguem? Vocês do online vão conseguir ouvir? Hoje nós vamos falar sobre o teste que João fez sobre como identificar o espírito do anticristo. Hoje nós vamos ver. Mas antes disso, deixa eu mostrar o que é a definição do anticristo. O que define o anticristo? O que é a definição do anticristo? Termo que João desenvolveu, mas Cristo significa unção, anticristo significa anti-unção ou contra-unção. Pode colocar, anticristo é contra a unção. Então, o que vier assim e está contra a unção, aquilo é o anticristo. Agora deixa eu falar para vocês um pouquinho sobre o que é ser um pastor, tá bom? Deixa eu falar para vocês como é ser um pastor. Abrir aqui o jogo com vocês. Quando um pastor começa uma igreja, ele carrega uma visão e ele carrega uma unção para abrir uma igreja. E não é fácil, tá legal? Não é fácil. E é parecido como que Deus fala assim, ó, tá aqui uma enorme rocha, tá aqui e pega essa rocha e bota essa rocha para rolar. E bota essa rocha para rolar para lá, esse é o seu trabalho. Você fala assim, mas Deus, como é que eu vou fazer isso? Ele fala assim, bota para rolar. E você tem uma enorme tarefa e você fala assim, eu não sei nem como fazer. Você começa a empurrar e você empurra e nada acontece. Você empurra e você fala assim, como é que eu vou empurrar essa rocha? É impossível. Você tem um chamado que é impossível de você realizar. Chamado de abrir uma igreja que levanta líderes, que planta igrejas, que levantam líderes. Impossível. Como é que eu vou fazer isso? De ser uma igreja, você vê ondas de cabeças vindo, mas você não tem ninguém. Como é que você tem essa enorme pedra e você está lá empurrando. Aí vem alguém e fala assim, o que você está fazendo? Eu falo, estou empurrando essa pedra. Aí você fala assim, tá bom, vou ajudar. Aí você fala, é mesmo? Não, tu vou ajudar. Então você tem duas pessoas empurrando essa pedra. Aí nada acontece. Aí outra pessoa vem, puxa, vocês não estão fazendo o quê? Vocês estão mal? A gente está empurrando essa pedra. Aí outra pessoa vem, puxa, posso ajudar? Se quiser. Aí tem 3 pessoas. Aí vem 4 pessoas. Aí vem 5 pessoas. E aí depois de 5 pessoas, você empurra e aquela pedra faz assim, ó. Movimento! Uau! Aí você fica tão animado que aquela pedra assim, foi assim, 2 milímetros. Né? Aí aquela pedra começando assim. Ela não foi em nenhum lugar, tá só balançando assim. Mas você fica assim, vamos para frente. Vamos. Aí você fica assim, 3 anos, né? Assim, Mas aí vem mais uns 10 malucos falando assim, puxa, que igreja engraçada é essa, né? Vai para frente e volta, vai para frente. Mas eu estou gostando. Aí vem umas 5, 10, 15 pessoas e ela vai para frente e começa a ir para frente, porque ela sempre volta para aquele mesmo buraco, né? E aí que ele vem assim, mas daqui a pouco vem umas
mais umas 20, vem mais umas 15, chega assim umas 100 pessoas. Quando chega umas 100 pessoas, aquela saiu daquele buraco e começa a andar. Aí você fala, uau! Começa a andar assim, começa a andar, e você vem com aquela unção, começa a andar devagarzinho, mas você começa a ter ondas e clique, você começa a tocar as coisas, você fala assim, cara, graças a Deus, e começa a andar. Aí quando começa a andar para frente, você fala assim, caramba, eu estou no céu. Aí você está lá, você consegue. Aí o pastor, você não precisa levantar a oferta, você tem outras pessoas para começar a fazer, e a rocha está andando, e você não está voltando para o mesmo buraco, você está andando, você olha para trás, puxa, a gente conseguiu ir uns 4, 5 metros, está indo devagar, mas outras pessoas começam a vir, e o pessoal esqueceu daquele buraco, começa a vir, mas aí o que acontece? Vem algumas outras pessoas e falam assim, não, mas eu gosto de empurrar para lá. Aí você fala, não, pelo amor de Deus, não, vem desse lado, a gente, não, mas eu quero empurrar, não, pelo amor de Deus, não faz isso não, empurra para cá. Não, e aí vem umas outras pessoas e vem na frente assim, e começa a encostar, não, sai, por favor, não empurra na direção contrária não, por favor. Aí essas pessoas estão contra a unção, são anticristos. Elas estão empurrando, e tem algumas pessoas que falam assim, não, você está indo na direção errada, e começam a empurrar na outra direção, e elas, não, é errado, e você fala assim, por favor, sai dali, por favor, você vai ser esmagado. Sai dali porque aquela rocha é pesada e ela vai passar por cima de você. Sai dali, por favor, porque eu não consigo parar. Para eu parar, primeiro eu não consigo parar, e depois se eu parar, eu não consigo botar para andar de novo. Vai ser muito devagar, muito difícil. Por favor, sai, por favor, pelo amor de Deus, por você e também pela obra. Essas pessoas são o que João chamou de anticristo, porque elas são contrário à unção que Deus chamou, e elas são contrários ao que você ouviu lá no início, o que foi ensinado lá no início. E João, já velho, já idoso, já falando, ele está vendo o que foi ensinado, o que foi falado, ele está vendo pessoas vindo e empurrando a rocha, e ensinando coisas, ensinando ensinamentos sutis, que começam a chamar pessoas e começam a de uma forma sutil, minar aquilo que foi tão carinhosamente semeado nas pessoas. Aí ele dá um teste de 2 pontos de como identificar o espírito do anticristo. E o primeiro teste é que um anticristo, ele não caminha em santidade. O primeiro teste do João é que o anticristo não caminha em santidade. E ele diz ali em 1 João capítulo 2, versículo 3 e 4, ele diz o seguinte: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Naquela época, existia uma seita chamada os gnósticos. E era a seita que eles diziam o seguinte, que o que você realmente precisa é conhecimento. Era a seita, os gnósticos. E eles eram mais ou menos, falavam assim, não, a gente quer algo mais profundo. A gente quer mais conhecimento, é o que eles falavam. Né, o evangelho era ensinado, e o evangelho é simples, o evangelho não é complicado, o evangelho é, você precisa de salvação porque você está cheio de pecado. E que Jesus morreu para que você fosse salvo. Ele é perfeito e ele é o sacrifício
para o seu pecado. Então ele morreu no seu lugar para que você vivesse. E depois que depois que você aceitar isso, receber Jesus na sua vida, receber o sacrifício dele através de fé, a graça dele através da fé, depois disso você não só recebe salvação, mas você recebe um monte de outros presentes e dons. Você recebe cura, você recebe prosperidade, você recebe dons do Espírito, você recebe um monte de outras coisas, o batismo no Espírito Santo, um monte de outras coisas que você recebe. É lindo e é maravilhoso, e alegria, e incríveis coisas, e isso é o que nós recebemos. Mas os gnósticos estavam dizendo que você recebe, se você acessa um novo nível de espiritualidade através de conhecimento. Se você estudar, você vai ter mais conhecimento, e através desse maior conhecimento você vai atingir um nível de luminosidade, de esclarecimento, que vai ser a sua salvação, ao ponto de, eles diziam, ao ponto de não se preocupar com a sua vida física, e pecado não vai ser importante. Então eles não estavam preocupados, os gnósticos não estavam preocupados com santidade, porque eles substituíam a santidade deles com conhecimento, né? Não, eu não estou preocupado com isso. Então eles estavam com o grande conhecimento deles. Então a primeira coisa que João estava preocupado em dizer é que mesmo que você receba Jesus, você ainda precisa viver uma vida santa, você ainda precisa viver uma vida correta, você ainda precisa viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Que a graça de Deus não significa que você pode pecar, mas a graça de Deus significa que Deus te dá o poder para viver uma vida correta. Não só o poder para ser perdoado, mas o poder para ser empoderado para viver corretamente. Então esse é o poder. A graça de Deus não é só poderosa para te perdoar, mas é poderosa para fazer você andar e viver corretamente em santidade. Isso muda a sua família, e isso muda a maneira. Então, por exemplo, hoje em dia, 3 testes para você ver se alguém é um homem de Deus, sabe? Eu vou te dar os meus 3 testes para você identificar. O grande problema hoje em dia é que hoje em dia a gente tem um monte de pessoas fazendo a mesma coisa. Hoje em dia tem um monte de pessoas dentro da igreja falando assim: eu quero algo mais profundo, e o que eles fazem? Eles buscam muito parecido com o que acontecia aí, pessoas na internet ensinando um monte de coisas para pessoas dentro da igreja, falando assim: eu quero algo mais profundo, eu quero algo mais profundo. Pessoas que constantemente estão querendo algo mais profundo. Aí começam a confundir e ensinar coisas que não foram ensinadas no início. Por exemplo, sobre dízimos. Não foi ensinado no início sobre dízimos, querem aprender algo diferente. Ou não foi iniciado no início sobre a graça de Deus, e começam a aprender algo completamente sobre libertinagem na internet, ou sobre correção de pessoas. Na internet tem pessoas assim, totalmente julgando um monte de pessoas. Não é o coração de Jesus, não é a maneira que Jesus ensinava, mas aprendem isso na internet. Ou pessoas que estão completamente ensinando coisas, misturando a vida das pessoas na internet. O que é o teste de um homem de Deus? Primeiro, família dele, tá? Olha a família das pessoas, olha a família deles. Segundo, a maneira que pessoas lidam com dinheiro. A maneira que as pessoas lidam com dinheiro. Olha o Serasa deles, se as pessoas pagam as contas deles. A maneira que pessoas lidam com o dinheiro deles. Terceira coisa, a maneira que as pessoas tratam outras pessoas. Essas são as 3 coisas que demonstram a santidade das pessoas. São muito bíblicas. Se a pessoa é correta
na maneira que ela, se a pessoa tem 2 ou 3 esposas, trocou de esposa, tem filho aqui, não é um exemplo bíblico. Não é um exemplo bíblico. Se a pessoa está cheia de problemas financeiros em tudo quanto é lugar, empresas que faliram aqui, não pagou, não é um exemplo bíblico. Pode até ser perdoado, legal, todo mundo pode ser perdoado, mas não é o melhor exemplo, não. E se alguém trata pessoas mal, trata um monte de pessoas mal, também não é um exemplo bíblico, não é o melhor dos exemplos. Sim, pessoas podem mudar, sim, pessoas podem ser perdoadas, eu creio nisso, mas essas são as 3 coisas. Então, o primeiro teste é isso, o evangelho é simples, até o apóstolo Paulo falou isso, em 1 Coríntios 2, 1 e 2, o apóstolo Paulo estava lidando com a mesma coisa que João estava lidando. Ele falou assim: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria. Ele estava lidando com o mesmo conceito, pessoas falando assim: eu quero algo mais profundo. Não fui com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. É o que nós queremos, mas ele deu um segundo teste. O segundo teste do anticristo que o apóstolo João deu foi que o anticristo não demonstra amor. O anticristo não demonstra amor. Ele disse ali em versículo 9... em 1 João 2, 9, ele falou assim: quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Filhinhos, de novo, como pai espiritual, eu escrevo a vocês porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Deus. Olha como ele é positivo, né? Tem tantas pessoas pregando de forma zangada. Já viu isso? Já viu quantas pessoas pregam o evangelho com um espírito zangado? Já viu isso? De acordo com esse teste, é o espírito do anticristo. Não é um espírito de amor. O teste do anticristo é amor. Pessoas pregam o evangelho zangado, falando: essa pessoa fez isso, essa pessoa... Não, aqui, se você odeia seu irmão, você não está na luz. E aqui, olha só, ele fala assim: filhinhos, escreva essas coisas porque seus pecados foram perdoados. O coração de João puxa, é amor. E aí, pessoas que fizeram algo de errado, seus pecados foram perdoados. Olha, 1 João 2, versículo 1. Falando assim sobre pessoas que fizeram algo de errado, olha o que ele fala assim: meus filhinhos, escreva essas coisas para que vocês não pequem. Mas, se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Olha, deixa eu falar uma coisa. Tem pregadores ali que acham que a missão deles é de expor outras pessoas. Deixa eu falar uma coisa. Fique longe dessas pessoas. Falar isso de novo. Tem pregadores ali que estão na internet, que acham que a missão deles é de ficar expondo outras pessoas. Se você me considera como seu pastor, fique longe dessas pessoas. Não assistam elas, tá? Não fique perto delas, porque mesmo se elas estejam certos sobre essas pessoas, o coração delas não é certo, tá? Não é certo, não é correto. Expor outras pessoas, mesmo que as pessoas que elas estejam expondo estejam erradas, o coração de expor outras pessoas não é certo. E ao decorrer do tempo,
Deus vai julgar isso, tá bom? Deus vai julgar isso. Fique longe disso. E eu já vi isso. Eu tenho a idade para ter visto isso em outras gerações. E eu vejo esses pastores fazendo isso, e eu tenho mais idade deles. Eu tenho mais idade do que eles. E eu conheço alguns deles, pessoalmente. E eu tenho maior idade do que eles, e eu tenho visto em outras gerações. E além disso, eu vejo na Bíblia, né? Miriam fez isso com Moisés. E Moisés casou com uma mulher fora da tribo, e Miriam acusou ele disso, e biblicamente ela tinha mais ou menos razão. Mas o que aconteceu? Mesmo que Miriam tinha razão, Deus julgou ela e ela ficou com lepra. Graças a Deus, Moisés orou por ela e foi curada. Noé ficou bêbado, nu e bêbado. Cã, filho dele, expôs ele, falou para os outros 2 irmãos: olha, papai, ficou bêbado, está nuzão dentro da tenda dele. Noé estava errado. Noé estava errado. A acusação de Cã não era uma acusação falsa, não era uma acusação, mas a consequência, Deus não falou nada contra Noé, mesmo que Noé estava errado. Deus, você não lê a história, Deus não falou nada contra Noé. O julgamento de Deus foi contra Cã, e Cã foi amaldiçoado. Foi o pai de uma das nações expulsa da terra prometida. Miriam foi a acusada. Escute, olha, fique longe de pessoas que ficam apontando o dedo. Aqui, o teste do anticristo é: se você odeia seu irmão, isso é o espírito do anticristo. Se você demonstra ódio, é o espírito do anticristo. E aí, logo depois, ele fala assim: puxa, mas não peque, mas se você pecar, graças a Deus, nós temos o advogado no céu, o homem Jesus Cristo, que intercede por nós. Então, o coração de Deus é perdão, o coração de Deus é restauração, o coração de Deus é amor, através da Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento. O coração de Deus sempre foi e sempre será restauração, sempre foi, sempre será restauração. E nós, olha, nós não vamos nos colocar no coração do acusador. Esse é o anticristo. Então, se você não siga alguém que permitiu o coração do acusador, Satanás, que é o anticristo. Nosso coração é o coração de amor. Amor, amém? Esse é o coração de Deus. Amém? E aí 1 João, ele fala sobre a sedução que pode ser. Ele fala sobre três maneiras que o espírito do anticristo pode seduzir eu e você. O espírito do anticristo tem a capacidade de seduzir eu e você. Ele fala ali, rapidamente, em 1 João 2,16, ele diz o seguinte: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Agora, o que é interessante, esse mesmo espírito do anticristo nunca mudou. A estratégia satânica do anticristo de sedução de pessoas é o mesmo, sempre foi o mesmo e sempre vai ser o mesmo. 3 maneiras. É o mesmo que está em Gênesis, mesma coisa que seduziu Eva. Gênesis 3, capítulo 6, a maneira que o homem foi seduzido. Mesma coisa, quando a mulher viu a árvore, que a árvore parecia agradável ao paladar, que era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que o comeu também. 3 maneiras que o espírito do anticristo quer seduzir você e eu. Só lembre essas 3 coisas. Primeira maneira é de sexo ou apetites carnais. O que vai seduzir os seus apetites carnais. Primeira coisa que pessoas caem. Segunda coisa que pessoas caem é materialismo ou dinheiro.
tá? Você está mais interessado em materialismo ou dinheiro, coisas. E a terceira maneira é poder ou orgulho. Orgulho. E orgulho pode ser conhecimento também, né? Conhecimento às vezes da Bíblia, né? Aquele conhecimento, eu quero algo mais profundo. Inclusive Eva, uma das maneiras que Eva caiu, e Adão também, foi de ter conhecimento da palavra de Deus, né? A Eva caiu porque queria saber mais da palavra de Deus. E o que Satanás falou com ela? Foi isso mesmo que Deus disse? Foi isso mesmo que a palavra de Deus falou? E ela falou, eu quero saber exatamente o que a palavra de Deus falou. E isso foi o tropeço dela, né? Foi isso mesmo que a palavra de Deus falou, foi isso mesmo que Deus disse. E ela caiu por causa de fazer com que a palavra de Deus falasse o que ela queria que fosse falado. E aí, para terminando aqui, o apóstolo João falou exatamente o que um verdadeiro cristão é. O que você e eu, nós somos. E ele terminou aqui falando o seguinte, versículo 1 João 3, 16 a 18 diz o seguinte: nisso conhecemos o que é o amor. Isso aqui é o oposto do anticristo. Nisso conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Ele falou o seguinte, que verdadeiro unção de Cristo é amor que é igual a sacrifício. Olha só. Nisso conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Amor igual a sacrifício. E nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Amor é igual a sacrifício. Se alguém tiver recursos materiais, vendo seu irmão, necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Amor é igual a sacrifício. Filhinhos, não amemos de palavra e de boca, mas em ação e em verdade. Amor é igual a sacrifício e amor é igual a ação. Amor é igual a sacrifício e amor é igual a ação. Então, um cristão que é um cristão de banco não é um cristão. Isso é a mensagem de João. Um cristão é um cristão ativo e que vive uma vida sacrificial pelos outros. Ele vive uma vida sacrificial pelos outros. Duas coisas que eu quero falar com vocês. Como é que você vive uma vida sacrificial pelos outros? Duas coisas. Tem uma história incrível sobre um homem chamado William Booth. Já contei essa história, mas vale a pena eu contar de novo. William Booth, ele foi o fundador de uma organização chamada Exército da Salvação. Vocês conhecem talvez, ou não, mas ele iniciou e essa organização cresceu, está em muitos países. E quando ele estava bem idoso, ele foi convidado a ministrar uma palavra e muitos pensaram que ia ser a última palavra que ele ia ministrar. Então, pessoas vieram do mundo todo assistir ele. E quando foi o momento para ele trazer a palavra, chamaram ele para ir para o púlpito. Ele bem velhinho, demorou para ele chegar no púlpito. Demorou, mas as pessoas esperaram de respeito. Quando ele finalmente chegou no púlpito, ele abriu o paletó dele e ele tirou o papel dele com esboço. E ele abriu e ele leu a palavra dele. E a palavra dele era outros. E depois ele dobrou o papel e colocou de volta no paletó e voltou para o banco dele e sentou.
E aí ficou um pouco desconfortável com todo mundo assistindo, porque algumas pessoas começaram a pensar que de repente ele estavam entrando um pouco de demência. Puxa, eles vieram ouvir uma palavra e eles ouviram uma palavra. Mas aí depois de alguns minutos, o Espírito Santo começou a mover através do auditório e algumas pessoas começaram a chorar, porque eles perceberam que aquela uma palavra era a palavra que Deus tinha para eles naquele dia. Que o amor de Deus significa outros aqui na terra. Que a razão que nós estamos na terra é por causa de outros. A razão que nós estamos na terra ainda, a razão que nós ainda não fomos arrebatados, é por causa de outros. É por causa de outros que nós ainda estamos aqui. Então hoje, para deixar a nossa palavra prática, as duas maneiras que nós podemos viver uma vida sacrificial e uma vida para os outros, a maneira que nós aqui na Ilã podemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos, hoje, de maneira prática, de maneira evangelística, através dos GTs. Faça parte de um GT. Nós GTs estão abrindo essa semana, agora dia 6, domingo. Um GT é um grupo pequeno, onde você pode convidar seus amigos em um ambiente de relacionamento, onde você pode verdadeiramente compartilhar em relacionamento com eles. E a outra maneira que nós podemos sacrificialmente dar a nossa vida pelos nossos irmãos é voluntariar o nosso tempo no Dream Center, servindo através de muitas maneiras, dando curso, ajudando de maneira prática, desde ajudando a reformar casas das pessoas, até servindo de maneira prática, se você for psicólogo, ou se você for médico, ou dentista, ou fisioterapeuta, ou advogado, ou se você for de educação física, com escolinha de futebol, ou professor de balé, ou de street dance. Nós servimos mais do que 500 pessoas da comunidade toda semana. E a gente gostaria de servir milhares. Estamos abrindo um outro polo em Itaguaí. Queremos abrir outros polos em outros lugares. Você pode servir sacrificialmente a comunidade ali. Você pode servir de maneira evangelística nos GTs. Como é que nós demonstramos que nós somos cristãos? Como é que nós somos? Não através de sentar no banco e vir para um culto. Isso é bom, nós somos alimentados. Mas a maneira que nós demonstramos que o teste de nós carregarmos a unção de Cristo são outros. O teste do anticristo, o teste do anticristo é vida correta. Vida correta. Primeiro teste do anticristo. E o segundo teste do anticristo é não demonstrar amor. Mas o teste de ser um cristão é demonstrar amor através de uma vida sacrificial. Eu quero orar por vocês. Eu queria pedir que vocês fechassem seus olhos, abaixassem suas cabeças, porque eu acho que Deus quer fazer algo grande na sua vida. Todo olho fechado, toda a cabeça abaixada, em nome de Jesus. De repente você está aqui hoje e você diz: pastor, eu escutei essa palavra hoje e eu percebo que eu preciso acertar a minha vida. Eu percebo que tem áreas da minha vida que ainda precisam estar alinhadas com o coração de Deus. De repente você diz: pastor, eu tenho áreas da minha vida que estão fora do trilho.
E eu hoje, gostaria de entregar a minha vida a Jesus. Todo olho fechado, toda cabeça abaixada. Se você está aqui, mesmo na galeria, ou mesmo no online, e você diz, pastor, eu quero participar dessa oração. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Quero acertar minha vida com Deus. Ou de repente você fala assim, eu estou desviado, eu estou afastado de Deus. Eu quero acertar minha vida, eu quero colocar minha vida em ordem. Todo olho fechado, toda cabeça abaixada. E você diz, pastor, ore por mim. Ore por mim, ore por mim. Se essa pessoa você, rapidamente, sem hesitar, se essa pessoa for você, rapidamente levante sua mão agora em nome de Jesus. Pode levantar sua mão, isso mesmo. Pode levantar sua mão agora em nome de Jesus. Se essa pessoa for você, pode levantar, isso mesmo. Quem mais diria? Ore por mim, ore por mim, ore por mim, ok? Vejo sua mão, ok? Quem mais diria? Ore por mim, ore por mim, ore por mim. Quem mais diria? Ok, vejo sua mão. Quem mais diria? Ore por mim, eu quero, ok? Ok? No online, se você precisa acertar sua vida, coloque ali no online, coloque nos comentários. O pastor Paulo, outros pastores estão ali para orar por você e ajudar você a conectar com Deus, a crescer com Deus. Mais alguém, nós vamos orar mais alguns segundinhos aqui ou no online mesmo, nós vamos orar agora. Mais alguém diria, ore por mim, ok. Muito bem. Vamos todos ficar de pé, ali onde você está. E repita comigo essa oração. E diga o seguinte, Senhor Jesus. Diga em voz alta, Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. E Senhor Jesus, eu me arrependo de todo pecado em minha vida. E Senhor Jesus, entre em minha vida, transforme a minha vida, renove a minha vida. Senhor Jesus, de hoje em diante, eu coloco o Senhor em primeiro lugar na minha vida. E Senhor Jesus, me ajude a viver uma vida de amor aos outros, de uma vida sacrificial para avançar o teu reino. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. E eu vou confiar somente em ti. Queridos, nós somos daqueles
que fazem a pedra, a rocha, girar e rolar para o lugar certo. Nós somos aqueles que estão impulsionando a obra do Senhor na direção que Ele nos deu, em nome de Jesus. Nós não somos daqueles que resistem à unção. Nós não somos daqueles que estão contra o mover do Senhor. E em nome de Jesus, muito mais do que mãos levantadas, muito mais do que palavras de conhecimento ou palavras bonitas, a nossa vida está entregue ao Senhor. A nossa vida está entregue ao Senhor, os nossos atos. E não só isso, entregues uns aos outros em sacrifício. Amém? Eu tenho certeza que você foi abençoado por essa palavra hoje. Você que está em casa também foi sacudido. De repente você vai sair dessa experiência hoje, depois de ouvir essa mensagem, com sinais no seu coração. O Senhor cutucando o seu coração, dizendo: olha, eu quero que você vá nessa direção. Eu quero que você inicie isso. Eu quero que você ajude. Eu quero que você coloque a mão no arado. Eu quero te pedir em nome de Jesus, obedeça ao direcionamento do céu e comece a rolar a pedra da sua vida para o lugar que o Senhor está te mostrando. Em nome de Jesus. Se você recebe isso, levante suas mãos. Eu quero orar por você, abençoar a sua casa, porque essa vai ser uma semana tremenda. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, por alinhar o nosso coração, que às vezes insiste em se desviar do caminho. E nós te agradecemos porque o Senhor nos colocou nessa terra para impactar outros. Senhor, nós dizemos em nome de Jesus, nós queremos ser fiéis a essa missão até que o Senhor venha. Nós queremos colher frutos para o teu reino, em nome do Senhor Jesus. Querido, que você, a sua casa, tudo aquilo que você toca e onde você pisa os seus pés, esteja debaixo da bênção do Senhor, e que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, que te lava, te capacita e te transforma, e o poder e consolação do Espírito seja com você hoje e para sempre. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Oh, que alegria estar aqui com vocês e apresentar a nossa igreja Luz das Nações, Elan Church. Prazer imenso saber que você está aí, junto com a gente. Que palavra poderosa, que unção, que ensino. Espero que você tenha sido tocado no seu coração, tanto quanto eu fui. Espero que você tenha não apenas sentido a presença de Deus, mas que você possa ter tomado uma decisão nesse dia, para que a sua vida não seja mais a mesma. Depois dessa atmosfera de adoração, hoje essa presença maravilhosa de Deus, só tem uma coisa a dizer: você é amado de Deus. A sua vida tem muito valor, e por isso nós estamos aqui, porque nós amamos conhecer pessoas e amamos receber novas pessoas. E esse é o motivo, essa é a razão. Onde quer que você se encontre, em qualquer lugar desse Brasil ou fora dele, nós estamos aqui para que você receba essa palavra poderosa e transformadora da graça de Deus, que transforma a sua realidade. Por isso, queremos que você participe dos nossos cultos, não apenas assista, porque é muito fácil no online você sentar e ficar apenas ouvindo e assistindo. Queremos que você participe do culto, e uma forma de participar é você escrevendo nos comentários. Quando você escreve, nós podemos te identificar e te conhecer melhor. Se você é novo aqui, você vai escrever ali, novo aqui. Mas se você tem um pedido de oração, você vai escrever o seu pedido. Uma dúvida, um esclarecimento, pode perguntar. Ou se você tomou uma decisão ao final desse culto, escreva ali a sua decisão. Nós queremos te acompanhar. Talvez você queira se batizar nas águas, talvez você queira se reconciliar, talvez você esteja aceitando a Jesus pela primeira vez. Qualquer que seja a sua decisão, escreva ali, para que a gente tome conhecimento e ore junto com você, e te acompanhe e te pastoreie. Essa é a razão de nós estarmos aqui. Por isso é importante que você escreva nos comentários, seja do YouTube, do Facebook ou do site. Mas também há um canal especial,
que é do nosso WhatsApp, o 21 966 358309. O número aparece aqui embaixo na tela. E ali você pode ligar para a gente ou enviar uma mensagem. E nós teremos toda a alegria em te responder, porque não queremos que você caminhe só diante desse momento da vida tão desafiador. Queremos que você esteja junto com uma família espiritual. Por isso eu tenho um convite irrecusável e irresistível para você. São os nossos GTs, grupos de temporada. São os grupos de comunhão, também chamados de células. E ali você vai conhecer novas pessoas, você vai fazer novos amigos, vai ter um ambiente de trocar experiências e compartilhar testemunhos, estudar a palavra, estudar a Bíblia e orar junto com outras pessoas. É ali onde você vai ter a oportunidade de crescer espiritualmente, renovar a sua fé, ser fortalecido, ser restaurado. Tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Serilã com a gente. Nós somos Luz às Nações. Amando Deus, amando você, Ilan.